Olá pessoal, aqui é a professora Lorena Luna e esse é mais um vídeo para você. Com a aproximação da prova de concurso da Receita Federal, eu resolvi trazer para vocês algumas questões de inglês de concurso. Como as provas da Receita Federal são antigas e também a banca não existe mais, eu fiz uma compilação de questões da banca atual, da FGV, que é responsável atualmente pela elaboração da prova. Então, eu acredito que seja mais útil vocês treinarem com questões mais atualizadas. Não que a leitura exatamente mude. A leitura é uma só em qualquer texto. O que muda são os modelos das questões. Então, eu trouxe umas aqui para resolver com vocês. Eu tô com o edital aqui e vou ler para vocês como eles pedem o conteúdo da língua inglesa. É bem geral, a maioria dos editais de concurso pedem bem parecido, mas eu vou ler aqui para vocês e vou deixar aqui também na tela. Conhecimento e uso das formas contemporâneas da linguagem inglesa. Compreensão e interpretação de textos variados, domínio do vocabulário e da estrutura da língua. Ideias principais e secundárias, explícitas e implícitas. Relações intratextuais e intertextuais. Itens gramaticais relevantes para a compreensão dos conteúdos semânticos, palavras e expressões equivalentes, elementos de referência. Como eu falei lá na prova do concurso do Banco do Brasil, que vai acontecer agora, lá no vídeo, se vocês não viram, vou deixar linkado ao fim desse vídeo. Lá eles pedem muito referência pronominal. Os elementos de referência podem ser vários, não só os pronomes, certo? Então, vamos lá resolver algumas questões para vocês se prepararem para essa prova. Então, pessoal, eu separei aqui algumas questões, certo, da FGV para mostrar com vocês e resolver aqui com vocês. Eu separei umas que não precisam exatamente do texto para a gente poder resolver, certo? Porque as que precisam do texto geralmente são de interpretação, não é? Claro que não é o mesmo texto que vai cair, então eu trouxe outras mais gerais, assim, que podem realmente aparecer na prova de vocês aí da Receita Federal. Uma coisa que eu notei, analisando algumas provas da FGV, é que eles gostam de questões de VOF, certo? Verdadeiro ou falso. True or false, vai ter TOF, certo? Também a interpretação, além da interpretação, questões de verdadeiro ou falso, questões de vocabulário, como vocês vão ver aqui, vocabulário sinônimo, certo? Vocabulário, conjunções ou marcadores discursivos, a gente pode chamar eles assim. E aí eu vou mostrar para vocês que tipo de questões são essas. Questões de vocabulário sinônimo, questão de vocabulário, marcadores discursivos. Então, eles gostam muito desse tipo de questão. Além da interpretação, pode aparecer verdadeiro ou falso, vocabulário e questões de conjunção, certo? Conjunção, marcador discursivo. Vou mostrar aqui para vocês que tipo de questão é essa. Então, nessa primeira aí, a gente nem precisa do texto para resolver aí essa questãozinha, certo? The main verb, olha só. The main verb, o verbo principal, certo? Main é principal. Então, a gente tem aqui main, certo? O verbo principal, in, aí a sentença, certo? I might harbor negative feelings is similar in meaning. Então, quando pergunta o que é similar in meaning, tá perguntando se é similar no sentido, certo? Similar em sentido. Todos os links que eu for falando e material para baixar vão ficar todos no meu blog, que eu vou deixar um link só para vocês irem lá e baixar, certo? Então, uma palavra que pode aparecer sinônimo de similar é closest, certo? Pode aparecer assim, olha só, closest in meaning, no lugar de similar in meaning, certo? Então, closest in meaning é uma opção também. Então, o verbo principal, olha só isso aqui, gente. Tem que tomar cuidado, porque ele não diz qual é o verbo que você precisa achar o sinônimo, ele não diz aqui.
Ele pergunta qual é o verbo principal, mas qual é o verbo principal da frase? Aqui a gente tem o pronome I, né, que é um pronome pessoal, eu. I might harbor negative feelings. A gente tem o might, que é um verbo sim, mas é um verbo modal. Os verbos modais não são verbos principais na sentença, certo? Os verbos modais, eles são auxiliares, eles são modais, certo? Eles não são verbos principais. Eles não podem ficar sozinhos, eles têm que vir junto com um verbo principal juntinho dele. Então, sempre perto do verbo modal vai ter lá o verbo principal. Então, isso aí é a estrutura da língua, certo? Como eles pedem lá no edital. Então, I might harbor. Então, nosso verbo principal aí é harbor, certo? E negative vai ser o quê? Um adjetivo negativo e feelings vai ser um substantivo, certo? Então, eu posso, parará, eu devo, sentimentos negativos. Vamos ver o que é esse harbor, certo? Então, aqui, por todas essas palavras que a gente tem aqui, tem umas bem estranhas. Voice, por exemplo, vent, é, e tem outras aqui bem estranhas também, que não tem nada a ver. Então, pela frase, a gente imagina que ele vai dizer aqui que eu devo, eu talvez tenha sentimentos negativos. Então, eu talvez tenha harbor, eu talvez tenha abrigado sentimentos negativos. Talvez eu abrigue sentimentos negativos. Harbor é verbo, pode ser um verbo abrigar, como também é um substantivo. Abrigo, porto, né? O porto de navio, essas coisas. Então, hold é a palavra mais aproximada em sentido de harbor. Você vai dizer, professora, mas hold é abraçar. Não, nem sempre. Também pode, I hold you, né? Então, eu estou abraçando você, é como se fosse assim, segurando, certo? Então, quando você hold, when you hold something, você está segurando algo, certo? Segurando a caneta, segurando, tá? Segurando o mouse. Então, aqui o hold também dá essa impressão de que você está mantendo, segurando sentimentos negativos, certo? Essa questão aí não é fácil, não. Então, I might harbor negative feelings. E hold, por coincidência, as duas começam com H, certo? Então, seria aqui essa opção aqui, hold. As outras não tem nada a ver. E aqui, gente, ele pergunta no título, tackling, implica que this is an issue, que isso é um problema, issue businesses, que as empresas, os problemas das empresas should be, certo? Deveriam ser. Should também é um verbo modal, tá, gente? Assim como might. Isso aqui é do título. Eu retirei o título do texto para a gente fazer essa questão. Empowering the workforce of tomorrow. The role of business in tackling the skills mismatch among youth. Bem grande esse título, inclusive. E aqui, empoderando o trabalho, né, a força de trabalho do amanhã. The role of businesses. Gente, aqui, ó, role é papel, certo? Não é papel de escrever. É um papel que você meu papel de professora, seu papel de pai, seu papel de mãe, certo? É esse papel que a pessoa representa, né? Então, o papel dos negócios, das empresas, enfim, a gente só vai saber mesmo isso aqui lendo o texto, tá? In tackling the skills, vamos deixar technically, the skills mismatch among youth. As habilidades que, inclusive, skills mismatched skills mismatch é um termo usado, certo, gente? Eu dei uma pesquisada aqui e vi que, porque mismatch é desajustar, é algo que não está dando certo, que não está combinando ali, certo? A gente tem aqui match, que é combinar, quando pede para você relacionar uma coluna com a outra, match, né? Uma com a outra, relacionar. Então, ele é um prefixo, certo? Miss é um prefixo de que algo não está certo. Então, mismatch é um desajustamento, algo assim.
Então, skills pode ser competências, pode ser habilidades, certo? Então, skills mismatch among youth. Então, esse desajustamento de habilidades, de competência entre os jovens, a juventude, certo? Youth, juventude. E aqui ele pergunta no título o que é que tackling implica, né? Que este é um problema que os negócios ou, né, devam alguma coisa. Então, desses aqui, olha só, gente, tem vários termos aqui: living out, sair, passing over, passar, passar de uma coisa para outra, dealing with, lidar com, certo? Dealing é lidar. Disposing of, shrinking from, tem nada a ver esses aqui. Então, lidar, certo? É uma coisa, pelo título a gente sabe que, ó, o papel dos negócios, das empresas, em lidar com esse desajustamento de habilidades entre a juventude. Então, aqui a gente tem leaving out, excluir, passing over, omitir, certo? Dealing with é lidar com, disposing of é se livrar, certo? E shrink é encolher, shrinking from, encolher. A palavra threaten em when globalization seems to threaten the very customs and values that glue their societies together. No segundo parágrafo, pode ser trocada, replaced, sem change of meaning. Meaning que é sentido, certo? Significado. Gente, essa palavra vai aparecer na prova com certeza. Replaced é trocar, certo? Então, é isso aí, é outra forma de pedir o sinônimo, certo? Pode ser trocado, sem mudança em significado, mudança. Lá foi similar em meaning, né? Aqui, similar em meaning, como pode ser também closest in meaning também, change of meaning, para trocar a palavra sem perder o sentido, without, certo? Without, sem mudar o sentido. Então, quando a globalização parará as costumes e valores que colam, glue, certo? Que juntam as sociedades deles juntos, pode ser trocado sem change of meaning por glorificar, destruir, suportar ou apoiar, certo? Suporte pode ser suportar, mas não de é, é mais um suporte assim, um suporte financeiro, certo? É um apoio, e não suportar aquela pessoa. Menace or acknowledge. Menace é ameaça e acknowledge é reconhecimento, certo? Então, aí, nesse caso, quando a globalização parece ameaçar os costumes e valores, papapá. Então, aí seria menace, que é mais parecido com ameaçar, é bem parecido, na verdade. Threaten é ameaçar, menace é ameaça, enfim. Então, esse aí é o mais parecido, tá? Gente, isso aqui é vocabulário. Isso aqui é vocabulário, questão de vocabulário. Essa também é uma questão de vocabulário, e essa aqui também é uma questão de vocabulário sinônimo, que eu falei para vocês que ia falar quem era vocabulário sinônimo, qual era vocabulário conjunção ou marcador discursivo. Essa aqui é uma questão de vocabulário sinônimo, certo? Gente, custom pode ser, nesse caso aqui é costume, certo? Mas pode ser customizar, personalizar, mas aí não vai ter o S, tá? Para vocês não se confundirem aí. Outra questão, também peguei o pedaço do texto onde ela está, que ele pergunta aqui, even while, né? Aí ele diz aqui a sentença, in 2020, even while economies bent under the weight of COVID-19 lockdowns, na sentença de abertura, ó, indica que o texto vai mostrar que duas situações são. Essa questão aí é carregada, viu? É carregada essa. Então, vamos ver. As duas situações, o quê? Que serão apresentadas, certo? Depois que ele falar even while. Confining, conclusive, confinando, concluindo, convencendo,
condicional, concomitante. Vamos ver aqui. In 2020, even while, mesmo enquanto as economias se inclinavam, né, se pendiam, certo? Sob o peso, olha só, sob o peso. Bent pode ser quando você pende assim para um lado, pode ser quando a árvore pende para o outro, certo? Então, bent, elas pendiam sob o peso, the weight, o peso dos lockdowns, certo? Da Covid-19, renewable sources of energy, vamos ver o grupo nominal, fontes renováveis de energia ou fontes de energia renováveis, such as, tais como wind, vento, né, ar, e solar PV, isso aqui é energia solar, certo? Continuavam a crescer rapidamente. Os veículos elétricos tiveram, né, novos recordes de vendas, certo? Estabeleceram new sales records. Então, vamos ver o que é que Evenwhile vai trazer para a gente. Ele quer saber se o Evenwhile vai indicar que o texto vai mostrar duas situações que são o quê? Confinantes, conclusivas, convincentes, condicionais, concomitantes. Olha só, ao mesmo tempo, né? Ele quer esse concomitante é que acontece ao mesmo tempo. É essa a questão aí, certo? É essa a opção. E ele diz aqui, ó, mesmo enquanto, even while, mesmo enquanto economias que se inclinavam sob o peso dos lockdowns, as energias, as fontes renováveis de energia, tais como solar e eólica, continuavam a crescer rapidamente. As situações que serão apresentadas aconteceram ao mesmo tempo, certo? Então, concomitantemente. Essa aí não é uma questão fácil, certo, gente? Outra, despite, essa é uma questão de sinônimo de conjunção barra marcador discursivo, certo? Despite é um marcador discursivo. Tem um vídeo aqui meu no canal sobre marcadores discursivos. O nome do vídeo é Palavras que vão aparecer na sua prova de proficiência. Então, essas são as palavras que vão aparecer também no seu texto de inglês para concurso, tá, gente? Porque em todo o texto tem essas palavras, esses marcadores discursivos, certo? Em todo o texto. Então, gente, despite young people around the world being more educated, pode ser replaced, trocado, né? Sem change in meaning, sem mudança de sentido. Despite é um marcador discursivo, certo? Despite é um marcador. Então, essa aí é uma questão de sinônimo marcador discursivo, certo? Despite. Então, despite significa apesar de. Apesar que pessoas jovens ao redor do mundo serem mais educadas, educated, educada aqui não é educada de maneiras educadas, uma pessoa fina, educada, não é isso. É uma pessoa que estudou, certo? Uma pessoa instruída. Então, pode ser trocada por since, besides, altogether, throughout, notwithstanding. Se você separar a palavra, você consegue pronunciar, tá, gente? Porque ela é enorme. Então, dessas aqui, todas as todas essas palavras aqui, a que mais parece com despite é essa aqui, certo? Notwithstanding. Então, notwithstanding pode ser também apesar de, certo? Essas aqui são preposições, como também são advérbios. Em inglês tem muito isso. Uma palavra, ela pode fazer parte de várias classes de palavras. Uma palavra pode ser um verbo, ela pode ser um substantivo, e aí, no caso de despite, pode ser uma preposição, como também pode ser um advérbio, no caso, notwithstanding também. Então, isso aí acontece muito, certo? Então, pessoal, estudem esses marcadores discursivos. Além de serem preposições, eles também podem ser marcadores discursivos, eles marcam o discurso.
Veja, despite, apesar de, ele está marcando aquela frase, certo? Apesar disso, isso e isso. Então, é construção, certo? Do texto. Texto não é um monte de palavra aleatória junta, certo? Então, faz todo o sentido aí. Então, você vai encontrar nos textos substantivos, verbos, preposições, pronomes, marcadores discursivos, com certeza, certo? Então, os marcadores discursivos podem ser advérbios, podem ser preposições também. Então, esse PDF eu vou deixar no link no meu blog aqui abaixo, certo? Na descrição para vocês baixarem. Me sigam lá no Inglês e Concurso e também no prof.lorenaluna. Antes de tudo, não esquece de deixar teu like aqui e se inscrever no canal. Se você estiver gostando desse tipo de vídeo, deixa também teu comentário para eu poder saber. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e das questões que eu escolhi. Desejo a todos uma boa prova e até o próximo vídeo. Tchau!